Incertezas. Tá aí uma coisa que a gente tem na nossa vida. Será que eu vou chegar a tempo? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou passar naquela entrevista de emprego? Elas estão por toda parte, não tem como fugir. Sabe quando alguém te fala, eu preciso falar com você sobre, e antes dela completar a frase, você já previu 207 possibilidades do que ela poderia estar querendo falar com você? E no fim era só sobre o resultado do jogo de ontem à noite. Só nesses milissegundos antes da pessoa completar a frase, o seu cérebro ele já gastou uma barra inteira do seu nível de bateria calculando todos aqueles 207 potenciais cenários. Simplesmente porque o nosso cérebro ele é muito bom em calcular qualquer tipo de coisa que vai diminuir a nossa incerteza. Como essa que surgiu quando você não sabia o que a pessoa queria falar com você. Ele faz isso antes das coisas de fato acontecerem. Acontece que recentemente estamos tendo novas descobertas na ciência. Antes entendia-se que o evento estressante em si, uma prova, uma entrevista de emprego ou uma emergência mesmo, era o que estava te deixando estressado e ansioso. Mas agora os estudos estão mostrando que muitas vezes os momentos antes desses eventos, às vezes milissegundos antes do evento de fato acontecer, pode ser mais estressante do que o evento em si. Ao que tudo indica, as incertezas que vivenciamos são os principais causadores do nosso estresse e ansiedade. Será que meu chefe gosta de mim? Será que eu vou pegar trânsito? Será que eu vou ter dinheiro para fechar o mês? São tantos será que isso, e se aquilo, que mostra que a gente sempre vai ter alguma incerteza aqui ou ali. A questão começa quando isso passa a fazer muito parte da sua rotina. Porque elas drenam uma energia que a gente nem sente. Chega no final do dia e a gente tá exausto e não sabe nem explicar por quê. Eu lembro que quando eu mudei de emprego, eu passei a pegar muito trânsito. Todo dia de manhã eu pegava uma rodovia e ela estava travada, o que por si só já é estressante. Só que aí, 7 horas da manhã, meu cérebro já estava ali calculando qual faixa que estava andando mais rápido. Eu ficava comparando qual que era o carro que estava no meu lado para ver se ele estava mais na frente ou mais atrás. E aí eu via que a faixa do lado estava andando mais que a minha, mudava para ela e a que eu estava começava a andar e a que eu entrei parou. Eu sei que você já passou por isso também, só que é isso que nos deixa exaustos. Eu já chegava no trabalho novo que por si só já é estressante, cheio de novos desafios, cansada e estressada. Acontece que quando esse estresse ele vira constante, ele deixa de ser só um estressezinho, passa a ser algo muito mais profundo. Estresse crônico por muito tempo pode virar um transtorno psiquiátrico. Você sabia que o estresse é um dos principais causadores de depressão? Você percebe como viver cercado de incertezas não é só desconfortável, mas também é perigoso? Ok, Elo, entendido. Daqui pra frente eu vou zerar todas as incertezas na minha vida e vou viver em completa paz e plenitude. Calma aí, meu pequeno gafanhoto. Tem muitas incertezas no mundo. Algumas causadas pelo governo, pela sociedade, pela empresa que você trabalha. Coisas que você não tem o mínimo de controle. Você ficar tentando resolver essas incertezas vai te deixar só mais estressado ainda. Porque você não vai conseguir resolver tudo. Ninguém aqui é o Capitão América ou a Capitã Marvel. Embora isso seria bem legal. Não tem como você salvar o mundo inteiro. Mas tem como você salvar o seu mundinho aí. E não vem me querer ser 8 ou 80. Às vezes eu dou uns conselhos pra mim mesma no meio do vídeo. Porque eu, pelo menos, sou expert em querer começar alguma coisa só se eu sei todos os passos, tudo que vai acontecer, todos os processos. Porque se eu não sei de nada, eu não vou começar. E se você assistiu meu primeiro vídeo, você sabe que eu já tô lutando contra isso. E se você também for assim, depois de assistir esse vídeo, vai lá assistir aquele outro que o link tá aqui na descrição. Mas por enquanto fica aqui comigo. Porque você não vai conseguir acabar com todas as incertezas do mundo. Mas pode diminuir minimamente aquelas que estão sobre o seu controle. Agora presta atenção aqui. Estamos em um mundo governado pela probabilidade e não pela certeza. O primeiro passo é admitir que a incerteza faz parte da vida. E o que precisamos fazer, na verdade, é reduzir a distância entre a incerteza e a previsibilidade. Você precisa criar uma tolerância à incerteza, porque as pessoas que têm maior dificuldade de lidar com as incertezas no dia a dia costumam apresentar níveis maiores de preocupação e ansiedade perante esses estressores cotidianos. Tá, mas como criar essa tolerância à incerteza? Uma das principais coisas que você pode fazer é um planejamento proativo. Quando você se planeja, você já consegue ver um caminho.
você consegue uma certa previsibilidade. E eu não estou falando de um planejamento enorme, de mapear toda a sua vida e criar projetos e projetos. Tem coisas mais simples que você pode implementar no seu dia a dia que já vão te trazer um certo grau de previsibilidade. Como, por exemplo, você ter uma rotina. Se planejar, saber o que você precisa fazer na semana, saber o que você vai fazer daqui a pouco. Quais compromissos que você vai ter. Você também pode e deve buscar uma vida mais simples. Não ficar sempre procurando mais, mais e mais. Porque se você seguir essa linha, você vai perceber que não tem limite para melhorar as coisas que você tem e consome. Mas o principal é, tenha uma organização financeira. A vida ela acontece, imprevistos acontecem. E alguns imprevistos que acontecem às vezes são coisa de filme. Recentemente teve uma casa que explodiu em São Paulo por conta de uma fábrica clandestina de fogos de artifício. E as casas vizinhas foram atingidas. E isso me chocou muito. Não só porque eu conheço uma pessoa que mora ali perto, mas porque, fala sério, quando que você ia imaginar ter a sua casa destruída por conta de uma explosão? E eu não tô falando que a sua casa vai explodir. Mas tá vendo como existem riscos que simplesmente nunca vão estar no nosso radar? Você pode calcular vários riscos, mas geralmente são riscos conhecidos, que você já viveu, já ouviu, já viu alguém passar. Não tem como fazer um plano para alguma coisa que você não conhece. Tá, mas se não tem como a gente saber o que vai acontecer, o que a gente faz? Realmente não dá para prever o futuro. A gente ainda não tem uma bola de cristal, mas dá para se preparar para ele. Junte dinheiro. Crie a sua reserva de emergências. Uma reserva de imprevistos, por que não? Fiquei com sotaque italiano. Por que não? E aqui eu não tô falando com pessoas que estão em extrema baixa renda, tá? Se você já ganha razoavelmente bem, paga suas contas, às vezes come fora, pega um Uber quando você tá cansado, você deveria estar guardando dinheiro. O dinheiro, ele interfere em todas as áreas da nossa vida. Ele tem um poder, ele te protege nos momentos ruins. E ele vai comprar uma coisa que é valiosíssima: sanidade mental. E escuta isso aqui: não ter dinheiro guardado é viver em risco. E tem riscos que simplesmente não valem a pena. Se algo tem 95% de chance de dar certo e 5% de dar errado e te destruir, os 95% de dar certo não valem a pena. Não valem o risco. Um exemplo: depender exclusivamente do seu salário para financiar todos os gastos a curto prazo. Tá tudo indo bem, até que os 5% acontecem. A sua empresa decide mudar de cidade e você perde o emprego, mas seus gastos continuam. E aí vem a falência emocional, antes mesmo da financeira. Você precisa sobreviver. Você precisa cuidar da sua família, mas principalmente você precisa cuidar de você. E como que você sobrevive a incertezas que envolvem imprevistos financeiros? Tendo dinheiro guardado. Ok, mas então como que eu vou juntar dinheiro? Tem algumas coisas que você precisa saber. Primeiro, matemática básica. Você precisa gastar menos do que você ganha. Não tem mágica. O valor que você gasta com seus custos fixos e variáveis precisa ser menor do que o valor que você ganha. Senão a conta não fecha. Ganhou 2, gastou 3, vai faltar um. Agora ganhou 3 e gastou 2, sobrou um. Você pode até aumentar o quanto que você ganha. Só que aí não adianta aumentar o quanto você gasta também. Segundo ponto, talvez o principal, o seu comportamento. O que determina a sua vida financeira são as suas decisões diárias, o seu comportamento. Comprar, não comprar, parcelar à vista, pedir Uber, almoçar fora, trocar de celular. É só prestando atenção no seu comportamento diário e aprendendo a tomar decisões melhores que você vai conseguir gastar menos. Terceiro ponto é: tenha uma vida simples. Você já percebeu que não existe um teto para coisa boa? Sempre vai ter algo melhor, maior, mais caro. Um restaurante melhor, um celular melhor. Se você não estabelece um limite, pode estar ganhando 5.000 ou 20.000 que não vai sobrar nada. Quarto ponto é a psicologia do consumo. Quando você deposita sua felicidade no que você compra, você vai sempre estar correndo atrás do próximo melhor. Isso te deixa inseguro, estressado, porque nem sempre você vai poder pagar por aquilo. E você gasta justamente o dinheiro que poderia te dar previsibilidade. Quinto ponto que você precisa aprender é que é melhor você evitar o problema do que resolver o problema. É mais fácil você evitar dívidas do que você se livrar delas. Mas se você já criou a calma, respira, não é o fim do mundo.
Tem como resolver, mas tenta resolver sem criar mais dívidas. Para isso, você precisa entender seu comportamento, que é o segundo ponto aqui. E o último ponto é: crie uma mentalidade de longo prazo. Assim como na dieta, você abre mão de um pedaço de pizza hoje pensando no que você quer conquistar lá na frente. Na vida financeira, você abre mão de prazeres imediatos para comprar paz mental. São escolhas necessárias, pelo menos por um tempo, para lá na frente você poder viver com paz, com sanidade mental. E também conquistar as coisas que você quer com mais tranquilidade. Mas claro que eu preciso ser sincera. Talvez guardar dinheiro não acabe com todas as incertezas da sua vida, mas certamente diminui muita. Diminui o estresse de você pegar um Uber e não saber se vai conseguir pagar por ele. Diminui o estresse de uma emergência médica inesperada, sabendo que você vai poder comprar um remédio sem que isso, lá no futuro, te cause outro problema além do de saúde que você já tá. Diminui o estresse de você estar sempre vivendo no limite. E eu imagino que você quer esse tipo de leveza e paz na sua vida. Então, vamos começar a nos organizar financeiramente? Faça isso por você. Pensa quanto estresse que você poderia evitar. No quanto de saúde mental você poderia preservar. No quanto seria mais leve você viver sabendo que tem um colchão para te segurar. Para reduzir as incertezas, não é sobre controlar o mundo, é sobre controlar o suficiente para a gente sobreviver ali no mundinho que a gente vive.